E eu queria convidar ao palco, né, o mentor desse projeto, Jair Raso, que deu esse presente para a gente aqui, e dizer que foi uma alegria para nós artistas, uma alegria para a cidade, o acontecimento teatral do Festival Feluma. E agora dramaturga, né? Esse é o seu primeiro texto? Sim, é o primeiro texto. E eu vi na sua entrevista para a Ana Mayra que você ficou ruminando esse texto durante anos, né? Sim, eu tinha já, né, há algum tempo uma vontade assim, de ter uma experiência assim, autoral, escrever algo para mim e idealizar um projeto para eu fazer assim, né? E aí eu fiquei assim alguns anos tentando juntar as peças, né, dos meus desejos, assim, do que eu queria falar, né, nesse monólogo, até que em 2018 a coisa aconteceu, assim, as peças se juntaram, né? Eu tinha separado histórias, acontecimentos, fatos, né, assim, relacionados ao universo da mulher, né, ao universo da mulher no mundo. Queria falar sobre a mulher, né? E eu tinha muito essa imagem assim de uma canoa que povoava muito né, os meus pensamentos, assim, como um espaço muito que me instigava muito de fazer algo numa canoa, né? E em 2018 eu li um livro de literatura comparada do Paulo da Luz Moreira, ele é doutor em literatura, ele é irmão do Eduardo Moreira, e ele analisa nesse livro vários contos do Guimarães, do Juan Rulfo e do William Faulkner. Chama O Modernismo Localista das Américas. E num dos capítulos desse livro dele, eu me deparei assim com uma estrutura que, sabe quando você, né, essa coisa da criação é doido, né, que uma hora, né, acontece, uma hora que as coisas... uma hora tudo faz, né? Aí, num dos capítulos que ele nomeia de Órfãs de Dinheiro, ele analisa 3 contos, um de cada um desses autores, onde são os contos, eles trazem protagonistas femininas em situação de extrema vulnerabilidade pela impossibilidade de autossustentação, né? Dificuldades assim, né, de autossustentação que as colocaram em situações de abuso, enfim, de exploração. E aí eu falei, Paulo, poxa, eu adorei esse título desse capítulo. Você me permite usar esse título? Porque eu acho que esse título, ele conseguiu organizar minhas ideias, né? Eu não vou usar, evidentemente, as histórias que estão aqui, eu vou escrever as minhas histórias, mas esse título, ele traz para mim uma questão que sempre me incomodou muito, me incomoda muito, que é essa dificuldade da mulher de conseguir uma profissão, de acessar a escolaridade, né? A mulher ela é muito sujeita a... isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, acontece hoje, essa sujeição ao poder de outra pessoa por ela não poder se autossustentar, né? Embora você passou aí pelo aspecto econômico, né, do Órfãos de Dinheiro, não te parece que a orfandade aí é também de uma certa humanidade, do afeto, do amor? Total, Jair, total. E sabe o que o seu espetáculo me fez pensar aqui durante essa apresentação maravilhosa? Nós estamos no século XXI e essas histórias que você contou são todas de hoje, infelizmente, né? Infelizmente. Seriam coisas que a gente já deveria ter superado enquanto humanidade, você não acha? Sim. Se você imaginar, né, quantas meninas hoje estão sendo entregues para exploração sexual aos 11 anos. No né? século XXI. No século XXI, quantas meninas são exploradas sexualmente, abusadas, né? Porque aqui na minha história ela começa sendo abusada dentro da própria casa, né? Pelo pai, e o pai a vende, isso acontece hoje. Quantas mulheres estão em fronteiras, se deslocando
nos acampamentos de refugiados com crianças, né? Milhares de mulheres com crianças fazendo uma travessia para outro país pela impossibilidade de estar nas suas cidades, nos seus países. Normalmente as mulheres fazem essas travessias com criança porque o pai às vezes vai antes, então eu fico assim, a gente fica, né, muito tomada assim por essa situação que está acontecendo cada vez mais no mundo e essa exploração, né, de algumas cadeias trabalhistas, né, no caso aqui a doméstica, né, que até hoje, assim, por mais que se estabeleçam, né, alguns parâmetros de lei, de assinar carteira, então são pessoas que são muito maltratadas, exploradas, né, não são respeitadas. Outra coisa que trouxe esse espetáculo é que há sempre a busca de uma saída, né? A primeira está fugindo do inferno, mas olha que interessante, ela está caindo em outro, né? Aí a outra está saindo de um refúgio, buscando um refúgio e nesse país, caminho contra a né? morte e vai encontrar o que naquele país? Ela vai ser sempre uma estrangeira, né? Ela está indo para uma outra opressão. Sim. E essa não tem o direito nem de fazer um sonho tão bonitinho, né? Que tem uma casa, um fogão para cozinhar para fora e de repente ela também é roubada disso, caiu numa outra roubada. Parece que é uma conspiração, né? Contra essas mulheres, as mulheres gerais. Você falando de três, você está falando de assuntos extremamente modernos, infelizmente, né? Isso, se você pensar assim na dramaturgia também, eu pensei, né, um momento da vida, um momento crucial da vida de cada uma, assim, a gente acaba entendendo por esse fragmento de narrativa de onde elas vieram, mas nenhuma delas a gente sabe para onde que vai. Realmente é um momento de travessia delas que a gente não sabe para onde elas vão, né? Isso fica assim no ar. Chama atenção também na sua escrita uma maturidade que eu acho que veio do trabalho do teatro. Eu, às vezes, quando estou escrevendo, você é diretora, e às vezes estou escrevendo algum texto, na verdade, você está, ao mesmo tempo, está dirigindo aquele texto. O texto já é o espetáculo, já é marcado, né? Esse processo aconteceu com você? Assim, a idealização do espetáculo, ela é toda minha mesmo, né? Eu escrevi para mim. A própria Canoa, que nasceu até antes do título. Isso, nasceu antes das histórias do título, de Rosa, com as canoas e tudo, né? E assim, eu escrevi, né? Escrevi já pensando nessa estrutura, que tudo teria que acontecer aqui mesmo, em espaços pequenininhos, com as pessoas perto para sentir tudo. Pensei numa estrutura que coubesse em qualquer lugar. Escrevi pensando na minha embocadura, sim. Eu já escrevi pensando as cenas, né? Sim. E quando Eduardo vem, ele aceita essa direção muito... Ele dava bitaca no texto, lá dando umas lidinhas de vez em quando, ou não? Assim, né, sim, essa concepção do espetáculo, ela já tinha, né? Então, ele respeitou muito o que eu já tinha concebido, e foi muito importante a presença dele, assim, porque eu escrevi passando pela minha embocadura, mas eu queria uma pessoa que eu confiasse, que eu sei que é uma pessoa super talentosa, carinhoso, delicado, para poder ser um parceiro de escutar isso que estava passando através de mim, sabe? Então, assim, foi muito bonito o trabalho que a gente fez de texto, as experimentações aqui, que eu já tinha muita coisa, então esse olhar dele para poder... um olhar de fora, né? Eu acho que eu acho importante ter um olhar de fora, né? É um projeto muito autoral, realmente, essa concepção toda, isso tudo já veio vindo. Mas a gente vê pela costura do texto, pela maneira como você faz o texto, que há ali uma grande experiência de teatro. E você começou lá na década de 80, né? Foi. Você começou no teatro universitário, não é isso? Eu fiz TU em 79. Por que você largou o TU? Por quê? Você tinha dúvida sobre teatro ou não? Não era dúvida. Eu migrei para a Fundação Clóvis Salgado. Você migrou para a Fundação? Porque aí tinha aquela coisa assim, que o Palácio das Artes, você já fazia um ano, e no segundo ano
você já tinha um estágio prático e eu estava louca para entrar em cena. Sabe quando você está louca? Como é que foi a escolha do teatro na sua vida? Porque eu vou fazer teatro, essa é a minha profissão. Essa escolha foi aconteceu aos 6 anos de idade. Talvez você até se lembre, já ouviu falar nesse espetáculo, né? Porque esse espetáculo, o Liderato, o Rato, que era líder, você já ouviu falar dele, que foi dirigido pelo... Foi o primeiro espetáculo que eu assisti na vida, Inês. Eu também! Então, aí depois eu descobri que foi dirigido por Pedro Paulo. Pedro Paulo? Porque Pedro Paulo. A Sandra Mansur... Eu assisti lá no Marília. Teatro Marília foi seu primeiro Foi espetáculo. o meu primeiro já. espetáculo. Não acredito, que E coincidência. eu acho também que isso me fez ir para o teatro, sabe? Olha que Eu acredito. coisa! Então, foi Liderato. A Sandra Mansur era uma atriz aqui, mineira, ela já faleceu, e ela era amiga de uma irmã minha mais velha, e ela falou, vou te levar ao teatro. Ela fazia a mãe do Ratinho, do Liderato. E eu fiquei tão encantada com aquilo, assim, por isso a importância da criança ter acesso, né? Eu fiquei tão encantada que eu falei, eu quero ser isso, assim. E aí isso foi comigo pela vida, até que eu, né, adolescente, eu fui atrás de escolas, porque não tem ninguém artista assim na minha família. Você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Uhum. Então eu fui procurar escolas para conhecer as pessoas, né, do teatro. Mas olha só que legal, Jair. E depois que você formou no Palácio, você começou a vida trabalhando profissionalmente. Sim. E eu sei que você passou no Veludo Cotelê, que foi uma sensação de banda maravilhosa. O Veludo foi uma experiência que nasceu do teatro, Parara, também Parara, Caverna, Andréa Garavello, Amazilis, eu e 5 músicos, né? Que a gente... Eu assisti o show do Então, do a gente... Esse espetáculo nasce de um espetáculo escrito pelo Valmir José e dirigido pelo Ricardo Batista, né, o Cadinho, e a gente fazia um espetáculo chamado No Cais do Corpo, que tinha atores e banda. Era uma loucura, era banda, a gente cantava, era uma loucura. E aí, nesse espetáculo, começou esse movimento Veludo, e aí foi um movimento incrível que a gente fez muito aqui em Belo Horizonte, no Cabaré Mineiro. Quando a gente fala em Inês Peixoto, a gente associa com Galpão, mas você foi entrar no Galpão muito tempo depois, né? Como é que você chegou no Galpão? Então, O Galpão já tinha alguns anos de O Galpão já tinha 10 anos, quando eu entrei, o Galpão estava fazendo 10 anos de existência, e eu estava fazendo 10 anos também de profissão artista, né? Atriz. E... o Toninho me convidou, o Galpão ia fazer uns workshops para um novo trabalho, era um verão, e o Toninho, Antônio Edson, me convidou para participar. Eles estavam chamando alguns atores da cidade, e eu tinha conhecido o Toninho e a Teuda nas gravações de um filme do Rafael Conde, o ex-mágico da Taberna Minhota. E eles falaram, a gente vai trabalhar com o diretor, Gabriel Vilela, e eu tinha feito uma oficina com o Gabriel em São Paulo, eu estava completamente deslumbrada pela obra do Gabriel, a poética dele, tinha assistido Vem Buscar-me, que ainda sou teu, um espetáculo que me arrebatou completamente. Aí o Toninho me ligou e falou, nós estamos fazendo uns workshops, você quer vir fazer um workshop que eu vou dirigir? Aí eu topei, eu fui fazer o do Toninho e fiz mais uns 2 que estavam sendo preparados para apresentar para o Gabriel. E aí foi assim, aí a gente apresentou, não sabia que o grupo ia convidar alguém para entrar, era um workshop, era uma reciclagem, né? Aí eu achei super legal. E a sua estreia foi com Romeu e Julieta? Aí eles me convidaram para fazer Senhora Capuleto, e aí eu entrei para o Galpão e estou até hoje. A história de amor que começou com Romeu e Julieta, hein? Em 92, Você foi, então, eu tenho uma curiosidade de saber a sua... Você foi ao Globo Theatre apresentar Romeu e Julieta? Fui, nós fomos 2 vezes ao Globo. 2 vezes? Uhum. Eu queria saber a sua sensação ao pisar naquele palco, porque eu tive lá a primeira vez que eu estive lá, eu fui assistir uma peça, era Macbeth, na língua Zulu. Olha. Ou seja, eu não entendia porcaria nenhuma de língua Zulu, mas Macbeth a gente conhecia, né? E eu chorava copiosamente na plateia, vendo aquele espetáculo numa língua que você não entendia,
uma celebração, né, É. de Shakespeare. Como é que foi você teve uma emoção especial, porque o Romeu e Julieta é lindo, você apresentou na rua, apresentou no Palácio das Artes, apresentou em vários teatros no mundo. Mas lá, como é que foi isso? O Romeu e Julieta realmente nos trouxe assim, momentos incríveis, né? E essa apresentação do Globo 2 vezes, né? A primeira vez nós fomos para uma temporada, porque a gente tinha feito Romeu e Julieta num parque em Londres, e o Globo estava sendo reconstruído lá, eles estavam fazendo a réplica igualzinha, não era exatamente no mesmo terreno, né? Mas fazendo tudo com... Não tem nada de metal, é tudo de madeira. Eles fizeram uma reconstituição do que era o Globo, né? E eles assistiram, essas pessoas que estavam nesse projeto, eles assistiram o Romeu e Julieta num parque, no Battersea Park, e 2 anos depois chega no Galpão um convite para essa temporada do nosso Romeu e Julieta lá no Globo. Era um verão na Inglaterra, estava um tempo maravilhoso, a gente fez a temporada, a gente dividia, porque era assim, cada horário tinha uma peça, porque você não pode ter iluminação, não pode ter nada, a gente cantava a capela, não tinha luz, é encenado à luz do dia, né? E a gente dividia essa temporada com uma tempestade que a Vanessa Redgrave fazia, o Próspero, e o Mark Rylance fazia um Hamlet. Eram 2 montagens inglesas e o Romeu e Julieta do Brasil. E foram 2 semanas habitando aquele lugar que realmente a gente falava, meu Deus, assim, que oportunidade, né, que os deuses da arte às vezes Se você pudesse, aposentaria lá, né? Bom, não precisa mais nada. Assim, poxa, foi realmente assim, foi um momento incrível aquilo, assim, uma temporada brilhante, lotada, a irreverência da montagem, né? Assim, eles achavam extremamente irreverente, se entregaram à experiência brasileira, né? Essa leitura brasileira, essa direção do Gabriel Vilela, que realmente né, assim, um deslumbre, né? Acho que ali assim as conjunções assim astrais, criativas, acho que estavam todas muito bem e já alinhadas. São quantos espetáculos pelo Galpão? Que eu tô no Galpão? Há quantos espetáculos você já fez lá? Nossa. Você foi em várias premiações, é uma atriz muito premiada. Eu acho que eu já fiz uns 14 espetáculos, é porque a gente produz mais ou menos de 2 em 2 anos, né? E eu vou fazer esse ano eu faço 28 anos que eu estou no Galpão. Ah, lindo demais. É uma vida. E nós voltamos ao Globo, só para te falar que depois nós voltamos. Ah, voltaram? Voltamos. Nós fizemos outra temporada onde a gente, cada peça dele era apresentada numa língua. Eles escolheram uma montagem de cada país do mundo. Olha que bacana. E o Romeu e Julieta brasileiro. Entrou como português. Mas é isso, já vou fazer 28 anos de... Dentro do Galpão, é um teatro, é grupo, né? Vocês estão acostumados a dividir o palco com muitas pessoas, e né, lá fora também os trabalhos administrativos do próprio grupo, né, que vocês são muito envolvidos nisso, é um grupo de fato, né? Qual é essa ideia de você fazer um monólogo e ficar sozinha? Qual que é? Você não sente às vezes falta? Porque são coisas completamente diferentes, né? Como é que é essa experiência de estar sozinha? Então... Sem poder nem olhar para um colega em cena, né? Então, justamente assim, por um tempo grande assim fazendo trabalhos coletivos, né? E a gente continua, porque eu continuo nos espetáculos do grupo, então esse coletivo ele acontece muito em cena ainda. Então é interessante porque é uma outra experiência, apesar de que, por exemplo, eu estou aqui na Canoa sozinha, mas tem o Rodrigo lá, tem o Eduardo, tem a Bia na produção, tem a Thaísa que fez a Canoa. Então, assim, né? Mesmo e seu sendo filho fez a trilha, né? Tiago, meu filho, compôs a trilha, eu mandei o texto para ele ler, ele adorou, falou, mãe, deixa eu fazer a música. Oh, que bacana. Foi bem legal. Ele compôs até, ele mora em Los Angeles, pelo texto ele se inspirou e foi me mandando os temas, foi bem bacana. Então é coletivo também. Agora, a cena solitária acaba que é um exercício também gostoso, assim, né?
porque eu não faço só a cena solitária, né? Eu trabalho também coletivamente. Então, acaba sendo que, às vezes, é gostoso também você ter uma experiência solitária, onde você, sei lá, você pode... Mas quiseram os deuses do teatro para te julgar numa solidão ainda maior, que é fazer um monólogo sem a presença do público por causa da pandemia. Como é que foi essa experiência de fazer essa live sem o público? É legal isso, assim, porque eu não vim com esse sentimento da impossibilidade, sabe? Sinceramente, assim, que a gente sabe que a gente não vai poder fazer agora. Eu vim com o sentimento da possibilidade, né? Então, a gente ensaiou aqui na segunda e a gente tem 3 pontos aqui de interlocução, né, no teatro, e é isso. Então, é essa coisa, assim, tentar acreditar na história e buscar essa interlocução desses 3 pontos, né, que abrem para os olhares que tem que ter. Então, vira um espaço de investigação também, sabe? Assim, é o que é possível agora e eu achei maior tesão fazer, sabe? Achei uma delícia atravessar essa plateia cheia de cadeiras, assim, como se fosse essa grande mata que ela entra para poder fugir, né? Atravessar aqui o teatro, a gente vai atravessar isso, que a gente vai atravessar, essas cadeiras voltarão a ser ocupadas. Com certeza. Né? Eu tenho certeza que a gente está vivendo um momento e temos que ser fortes, encarar como experiências, assim. E é assim que você encara a pandemia, como cidadã, Eu não só encaro, como assim, atriz? eu acho assim que, infelizmente, estamos sendo massacrados, né, por uma doença política, social, sanitária. A gente está vivendo um caos absurdo, né, um desgoverno danado, essa pandemia que estamos ainda atônitos com isso, né? É claro que eu não queria ter passado por essa experiência. Ninguém imaginava passar por uma experiência dessa, né? E eu quero que a vacina chegue logo, que a gente possa, né, vislumbrar uma saída disso logo, né? Mas, por exemplo, em termos do nosso ofício, eu sinto que a gente tem que se reinventar, porque a arte, ela ajuda muita gente a dar conta desse período também, né? Assim como a ciência, né? Eu achei bacana estar aqui hoje nesse espaço de ciência, que é um espaço de ciência e de arte e de educação, né? Que para mim são os pilares de uma nação que ela valoriza a ciência, a arte, a educação, ela certamente ela sai de qualquer situação. A gente não está vivendo isso hoje pelo desgoverno que estamos tendo, né? A nossa pandemia começou um pouco antes, né? Ela começou um pouco antes, né? Ou seja, fomos afetados por algo terrível e fomos solapados por esse vírus, né? Ou seja, ninguém queria passar por isso, a gente já estava numa crise, mas assim, as nossas possibilidades de existir enquanto artista, enquanto um homem da ciência, da educação também, a gente não pode entregar, a gente tem que continuar de alguma forma. Eu encaro como um ato de resistência, sabe, Inês? Exatamente, né? E o nosso papel é ser resistente mesmo. Não é? Você é uma atriz de cinema, uma atriz de televisão, já fez muito sucesso em novelas e tudo. Mas eu posso arriscar que é aqui que é o seu quentinho, é o teatro, é o palco, que é o seu quentinho? O teatro é a nossa... é a nossa gênese, é o nosso ovinho, assim, o nosso tesourinho, né? A nossa pedrinha preciosa, assim, né? Eu acho que porque eu nasci, né? O meu desejo, ele nasce no teatro, assim, então todas as ferramentas que eu desenvolvo na linguagem teatral, na minha experiência do teatro, são ferramentas que eu levo também para as outras experiências, né? Então, o teatro é um lugar assim que
Mas eu amo cinema, amo televisão, eu acho que eu sou atriz mesmo, assim, eu gosto de ser atriz, você é atriz sabe? e De você é dramaturga, experimentar. Mas assim, com certeza o teatro é onde eu, né, a minha vitamina é o teatro, né, assim, é onde eu busco os meus recursos sempre, né, naquilo que eu vou desenvolvendo pelo teatro. E já tive muitas experiências muito interessantes também no audiovisual, né? No cinema, na televisão, trabalhei com diretores que eu aprendi muito, sabe? Muitos diretores muito legais, assim. Então, eu tenho muito carinho por todas as experiências, assim, seja no palco ou no audiovisual. E isso aqui agora que a gente está... Nosso Possível agora, ele é um híbrido de estudo, Ele é um né? híbrido, ele é um outro produto, né? Porque a gente não está fazendo só teatro, a gente não está fazendo Não está cinema, a fazendo gente não está cinema, não está fazendo fazendo... televisão, exato, a gente está fazendo uma outra coisa, assim, um outro produto, né? aí tem que... Mas então vai ficar aqui um convite aberto para você. Como você disse, vai passar, nós vamos ter vai o passar. público de volta e vou convidá-la já para voltar com esse espetáculo, para a gente poder se aplaudir de pé, mas com a plateia cheia, como você bem merece. E mesmo muitíssimo obrigado por ter aceitado participar desse festival, que se encerra hoje com chave de ouro. Muito obrigado. Obrigada a você e parabéns, viu, por essa iniciativa, assim, de valorizar né, o Teatro Mineiro, esse teatro que vocês presentearam a cidade ano passado, né, ele foi inaugurado ano passado. Não tem um ano ainda. Pois é, então é muito bonito ver que o pensamento da arte está aqui, que vocês estão cavando projetos, né, que façam esse espaço respirar, né, o teatro, que é por isso que ele também está aqui, né, ser um apaixonado por teatro. E nasceu com a vocação de fomentar as artes Isso. aqui Então, entre nós. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui hoje com essa experiência e com vocês. Muito feliz, muito obrigada. Um beijão para você. Boa noite.